Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho com a nossa atividade 4, cuja habilidade que nós iremos trabalhar na atividade de hoje é identificar o tema de um texto. Então, como a gente pôde perceber, não só este ano nas nossas aulas de português, mas também durante toda a nossa trajetória de estudo, desde o momento que a gente aprendeu a ler lá no primeiro ano, lá no segundo ano, a gente começa a perceber que para a gente compreender um texto, não basta apenas a gente decodificar, a gente traduzir aquelas palavras que a gente aprende lá no início da alfabetização. Claro que essa habilidade aí de decodificação é uma das primeiras que a gente vai adquirindo no nosso processo leitor. Mas isso não é tudo, né? A gente precisa ir para além do que diz as palavras. E essa interpretação correta dessas informações, elas nem sempre vão estar explícitas nos textos, né? Nós vimos ainda nas últimas aulas que nós tivemos, já agora, nesse novo modelo que nós estamos tendo, que um texto ele pode trazer informações explícitas, que são aquelas que estão muito claras para o leitor, que estão ditas com todas as letras no texto e são muito fáceis de serem encontradas. Mas também a gente viu que um texto, muitas vezes, ele pode ter as informações implícitas. As informações implícitas são aquelas que não estão ditas com todas as palavras, porém o contexto, a situação na qual o autor apresenta todo o texto, nos leva a entender determinadas informações que não está dita com todas as letras. Então, isso é o que nós chamamos de informações implícitas. E, diante disso, um dos fatores mais importantes que contribuem para a construção do sentido do texto é a identificação do tema sobre o qual o texto trata, né? Então, é a gente olhar para o texto e pensar, esse texto está falando sobre o quê? Então, quando eu paro para pensar, para ler o texto, e vou analisar de fato sobre o que esse texto está falando, eu estou dando o primeiro passo para interpretar um texto de maneira satisfatória. Porque se eu leio o texto e ao terminar de ler eu não sei nem ao menos sobre o que ele falou, então isso quer dizer que a minha interpretação ela foi um tanto quanto comprometida. Então, identificar o tema é o primeiro passo para a gente interpretar textos de maneira satisfatória, certo? Não basta eu decodificar, não basta eu localizar as informações explícitas. Sim, mas esse texto está falando do quê? O que é que o autor, a pessoa que escreveu o texto, o que é que ela está querendo apresentar de importante nesse texto, né, como tema para o leitor. Então, podemos definir como tema, definir tema como aquilo sobre o que falamos em nossa comunicação por meio dos textos. Ou seja, é aquilo que motivou a produção, seja um texto escrito ou um texto oral. A gente perceber, iniciei falando muito da questão do escrito, quando eu falo de decodificação, mas os textos orais também, eles são importantes da gente ser analisado. Você vê alguém apresentando um texto de forma oral e você compreender sobre que assunto, que tema aquela pessoa está expondo oralmente também. O texto,
O tema do texto, como eu já falei para vocês também, ele pode estar explícito, né? Muitas vezes tem tema que quando a gente se depara no texto, ele está muito claro, muito fácil de ser identificado. Inclusive, alguns deles a gente é capaz de identificar só em olhar para o título. Porém, como eu falei para vocês, nem sempre é assim. Tem textos, por exemplo, que o tema ele não vai aparecer no título, ele não vai estar de forma muito clara, porque ele vai aparecer de forma implícita. Implícita, como eu já falei para vocês, é quando esse tema, essa informação chave que o autor quer apresentar para o leitor, ela está lá nas entrelinhas, ela vai requerer um entendimento maior do leitor, né? Uma reunião de informações, de conhecimento de mundo, para que ele consiga compreender o tema do texto, que não está dito de forma clara, mas as pistas que o autor dá vai fazer com que o leitor possa compreender o tema que está sendo tratado no texto. Exemplo aqui para vocês, eu vou ler o texto porque o texto é curtinho e vou dar um tempinho para que vocês analisem esse texto aqui. Trabalho infantil, uma realidade. Todos os dias, quando passamos pelos centros urbanos, nos deparamos com o triste fato da realidade. Crianças que, ao invés de estarem na escola, estão trabalhando, muitas vezes para sustentar os próprios pais. São trabalhos enfadonhos e mal remunerados, como vendedores de coco, picolés, balas e jornais. Também há engraxates e vigias de carro. O tema abordado no texto trata do item A, trabalho infantil, onde demonstra os riscos que essas crianças são expostas. Item B, trabalho infantil, mostrando os tipos de empregos que são submetidas. Item C, trabalho forçado, que na maioria são crianças. Item D, trabalho forçado, que na minoria são crianças. Então, para a gente chegar à resposta desse texto, para a gente descobrir qual é o item correto, a gente usa aquela estratégia que eu sempre trago para vocês. A gente lê o texto uma vez, se não ficou muito claro, a gente lê novamente. Quando a gente tem o texto impresso, o interessante é que a gente marque nesse texto as informações que são importantes, as informações mais relevantes do texto, para que a gente possa chegar ao nosso item e escolher o melhor item, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês pensem aí. O tema abordado no texto trata do item A, B, C ou D. Então, item B. Nesse caso, o item de resposta é o item B. Ok? Então, agora eu vou encaminhar um vídeo para vocês, onde vai reforçar esse trabalho com essa habilidade. E em seguida, iremos realizar as atividades propostas para o dia de hoje. Atividade 4. Do material que vocês receberam, tá bom? Um cheiro, já já a gente se encontra.